Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir o conteúdo aqui da ESPN Brasil, aqui do ESPN FC, com João Guilherme, Zinho, Fernando Praz e Djalminha na bancada, repercutindo aí a vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino. Vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante a inscrição para ajudar o canal a continuar crescendo e embrasado. 2.000 inscritos é a nossa próxima meta. Peço sua ajuda. Acione o sininho para poder ser notificado quando tiver vídeos novos. Por gentileza, deixa o like no vídeo. O like ajuda o vídeo a chegar para cada vez mais gente. Você ajuda o canal também no crescimento. Comente aí sobre o vídeo, então só me diz aí de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo chega e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. E é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Podemos abrir alas para o show do Pedrão, Fabrício da Fiel? Vamos lá, rapaz. O Pedro, hein? E o Pedro, hein? Hat-trick no Maracanã, sábado. Flamengo goleou o Bragantino com as assistências de Arrascaeta. Flamengo voltou a vencerzinho. E vencer bem. Agora sim, você vê um primeiro tempo, principalmente, o Flamengo criou muitas oportunidades, poderia ter feito mais gols. O Gabigol mesmo perdeu esse pênalti que ele sofre, e aí tem a expulsão. Isso também mudou muito a história do jogo. O Bragantino não tem feito um campeonato bom, a gente viu aí na tabela, né? A posição é até uma decepção. O Bragantino esperava muito mais no campeonato do Bragantino. Acho um bom time, um bom elenco, um bom treinador. Decepciona. Mas no jogo, tava aquele jogo assim, o Flamengo com posse de bola, o Flamengo propondo o jogo, adiantou suas linhas, principalmente tem o quarteto, né? Voltou Pedro, Arrascaeta, Gabigol com Everton Ribeiro. A zaga não era titular, mas Fabrício, Bruno e Pablo, excelentes jogadores. O Ayrton Lucas pela lateral esquerda, o Felipe Luiz poupado. Rodinei, né? O avião, pela direita. E o Vidal começando o jogo, né? E ele faz esse pênalti no início do segundo tempo. Então, assim, quem vê 4-1, foi um vareio de bola. O Flamengo até que criou bastante. Mas um jogo que, principalmente quando o Bragantino faz esse gol de empate, ficou difícil de entrar, ficou difícil de criar. E olha que o Dorival colocou o Cebolinha aberto pela esquerda, tirou um volante, o Thiago Maia, foi assim, abriu o time, né? Foi com tudo. Sai até o gol aí na jogada do Cebolinha, que fez um bom jogo, que se encontrou ali, vai se encontrando, vai tendo seu espaço. E o Pedro, em 5 minutos, resolveu. O show do Pedro. Em 5 minutos. De um jogo que estava ali difícil de entrar, de penetrar. O Flamengo tem muita qualidade individual. Conseguiu uma vitória, né? Aí com 3 gols do Pedro, que tá naquela fase, né? Como o Pascoal diz, né? Tá com perfume que a bola gosta. Ele se encheu de perfume mesmo. Sabe aquele cara que exagera no perfume, fica até fedorento? É ele, hein, rapaz? Bate e rebate, sobra pra ele e ele tem presença diária, né? É o cara que tá num momento, numa fase, e é um baita de um jogador. O Flamengo vence, volta a vencer, isso é bom. Porque vinha de resultados ruins e a torcida tava 1-1, Praz. Começou aquilo que a gente conhece, né? Maracanã já, aquele bochicho, erra um passe, a gente conhece, já impaciente. O Dorival impaciente também, porque não encontrava o caminho. Aí o Pedrão fez 3 em 5 minutos, abriu tudo, aí o Flamengo passeou, poderia ser mais. Ozinho, na quinta você não estava aqui no programa, o Djalminha, né, estava aqui com a gente e o Praz também. E o Praz e o Djalma vão se lembrar. A gente falou aqui sobre a cornetagem, muita gente já começando a questionar o momento do Flamengo, do Dorival, que não vencia 4 jogos no Campeonato Brasileiro, já começando a fazer comparações com o Flamengo do Renato Gaúcho, que começou bem e depois caiu de produção. Foi uma vitória, hein, Praz, para deixar a corneta de lado, né? Pediu o Dorival na seleção, depois já não servia, agora já vai para a seleção de novo, né? Porque ele encontra soluções, o Neuzinho falou. Tirou um volante, botou o Cebolinha, abriu mais o campo para tentar tirar vantagem dessa superioridade numérica, né? Um pênalti assim, no começo do jogo, por mais que o Gabigol tenha errado, o pênalti vindo com a expulsão, ele condiciona muito a atuação do Bragantino, né? Tanto é que o Zinho falou assim, o placar é enganoso do primeiro tempo, né? O Flamengo criou para fazer muito mais. Não foi eficiente, o Cleiton trabalhou bem também. E eu concordo com o Zinho, o Bragantino, assim, o Fortaleza se recuperou, né? Mas assim, o Fortaleza a gente tem alguns atenuantes, porque o Fortaleza
eu joguei no Ceará. É complicado a logística para um clube que nem o Fortaleza, que está lá no Ceará, jogar 3 competições. E o Fortaleza foi na Sul-Americana, na Libertadores, foi na Copa do Brasil. E isso prejudicou muito o início do Campeonato do Fortaleza. Se pegar o Fortaleza depois que ele saiu das competições e ficou só no Brasileiro, é outro time, né? Então, assim, se explica um pouco essa posição do Fortaleza, um pouco aquém, de repente, do que podia. O mesmo aconteceu com o Ceará também, só que o Ceará não conseguiu ainda se recuperar, né? E o Bragantino não, a gente esperava muito, eu praticamente esperava muito mais do Bragantino, né? Mas é interessante ver também uma abordagem, um modelo de gestão diferente, né? Porque se fosse outro time... Já tinha caído. O Barbieri já tinha saído. Então, é interessante, torcer para o Bragantino se recuperar. E assim, eu acho que até é natural também, porque a gente tem muita pressa no futebol, né? A gente quer que o Bragantino crie um modelo de clube, um modelo de jogo, que tenha uma certa estabilidade na Série A, sendo que o Bragantino, o Red Bull Bragantino, é um clube, entre aspas, novo, né? Ele ainda está se estruturando, tanto fisicamente, acho que está fazendo um novo CT, deve reformar o estádio, mais para frente fazer uma arena. Então, é um clube que está crescendo. Então, é normal passar por oscilações assim. E ainda bem que dentro das convicções deles, eles resolveram manter o Barbieri. Pois é, olha, esse gol foi com assistência do Cebolinha, que entrou logo no intervalo, né? O debochado. O Dorival, o debochado. É um deboche. Ô, Djalminha! E o Arrascaeta, hein, Djalminha? Fala, João. E o Arrascaeta? João, agora as desconfianças dos torcedores acabaram? Eu acho que Desse as cornetas sumiram. É normal, João. O que eu falei na quinta-feira e a gente conversou aqui, eu lembro bem. É diferente quando o Flamengo joga com Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro juntos. É diferente. Esse time não tem como ele sair de um jogo sem criar 3, 4 oportunidades claras de gol. Como todos já falaram aí, o primeiro tempo poderia até ser 3-0, mas o futebol tem isso. O Zinho estava falando aí que quando estava 1-1, já começou aquele burburinho no Maracanã que a gente conhece muito bem, que atrapalha quando você está em campo. Atrapalha, você começa a sentir, erra um passe, a torcida reclamando e você já fica inseguro. Mas aí a criatividade, o talento desses jogadores faz um 4-1 que volta aquela tranquilidade, né? Principalmente a gente falando em termos de Copa do Brasil e Libertadores, porque no Brasileiro, por mais que o Dorival, os jogadores fiquem dando entrevistas que tem esperança, o Brasileiro, o Flamengo tem que esquecer. É lógico que não vai entregar os pontos, porque não tem uma Libertadores, entre aspas, garantida ainda, né? Então tem que brigar ainda para chegar ali entre os 4, que eu acho que esse tem que ser o objetivo. O campeão não tem chance, na minha opinião, do Flamengo ser. Muito difícil. Mas, animicamente, levantar a moral para semana que vem, já começa as finais de Copa do Brasil e no final do mês a final do Brasileiro. Mas eu acho que agora, depois desse 4-1, o torcedor ficou tranquilo e acabou aquela teórica insegurança em relação às atuações do time. Quarta-feira tem Flamengo Internacional, hein? Jogão no Maracanã. O meu termômetro, quando o assunto é Corinthians, é o meu amigo Fabrício da Fiel. Grande figura, hein? Aí encontrei hoje com o Fabrício da Fiel, ele virou para mim e falou assim: João Guilherme, o Arrascaeta sábado, né? Ele voltou a jogar bem, hein? Tava com aquela mão queimada lá, mas voltou a jogar bem. Pastorzinho? Meteu-lhe a luva de pedreiro. Isso aí é um problema. O Fabrício da Fiel ficou já preocupado. Ele realmente, quando ele está bem, ele é diferente, né? Descobre uma jogada, né? Faz a jogada diferente. Você vê que no primeiro gol, né, do Gabigol, o passezinho que ele acha ali na movimentação, até o cruzamento pro Pedro, né? Sim. Que o Pedro faz de peito. A maioria chega ali já fazendo um arco, às vezes bate mais forte, ou bate cruzado, rasteiro, né? Para pegar um jogador chegando. Ele já dá uma cavadinha, já tira, né? Tira força na bola. Tanto é que o Pedro só com o peito escora, porque tirou o goleiro da jogada. É um cracaço de bola, né? O Arrascaeta, líder de assistência, é um cara que pisa na área e faz gols. Até para esse tipo de jogo normal, o Bragantino baixou as linhas com um jogador a menos, então fez
5-4, né? Mais ou menos, para fechar ali à frente. Fica difícil por dentro mesmo, mas você vê que ele se movimenta. O primeiro gol, ele dá um passe pelo lado esquerdo, já dentro da área, mas esse de peito, ele já está pelo lado direito, dando uma cavadinha. É uma movimentação. Isso, claro, o Djalma foi muito feliz. O entrosamento que o quarteto tem é muito especial para o Arrascaeta brilhar. O Everton Ribeiro faz um posicionamento mais por trás, junto com o Vidal, né? Ficava o Thiago como primeiro volante, mas depois o Vidal ficou como um primeiro. Então o Everton Ribeiro foi mais um segundo para liberar Cebolinha aberto pela esquerda, né? E o Arrascaeta se movimentando. O próprio Gabigol, que também merece o elogio, Sim. Tem sido um jogador importante para essa ascensão do Pedro. Eu não vou me cansar de falar isso, porque às vezes só olha para o cara que faz o gol, e às vezes o Gabigol até cobrado, não está fazendo tanto gol como antes, né? Mas está fazendo gol ainda. Sim. Só que ele dá assistência, só que ele se movimenta, só que ele está voltando para marcar. Se o Gabigol fizesse essa função até um pouco antes, ele brigaria até mais por vaga na seleção. Porque ele faria essa dupla função, ou o homem de área ou o cara que sai da área. E ele está fazendo isso agora, nessa fase com o Pedro. Assim, tem que se elogiar essa dedicação dele, esse empenho dele, de querer atender o que o treinador está pedindo para jogar ele com o Pedro junto. Se ele ficasse de bico, falar, não vou ficar aberto na direita, não vou ficar me movimentando, quero ficar mais na área também. Daria problema, não? Dá, com certeza. E assim, o mérito do Dorival deve ter chamado, o meu sistema vai ser um losango agora, tá? Everton, você vai vir mais por trás, João Gomes pela esquerda, você pela direita, Thiago de primeiro, o Arrascaeta, você vai ficar na ponta desse losango com liberdade. E Pedro e Gabigol, vocês dois, mas o Gabigol, eu vou precisar que você caia um pouquinho para a direita, que você recompõe um pouquinho ali, deixa o Pedro mais na área. E o Gabigol atendeu a isso e está fazendo muito bem. Muito bem. Até porque, né, Djalma, pela personalidade dele, muitos achavam o seguinte, a hora que o Pedro começar a jogar e fazer muitos gols, pode dar problema no vestiário com o Gabigol. E não, né? Tá sendo o oposto. Eu concordo plenamente com o Zinho. O Gabigol é engraçado, né? Ele fazia tanto gol, era o ídolo do torcedor, mas agora, para mim, ele está jogando mais. Ele está jogando mais, está produzindo mais para a equipe, apesar de não estar fazendo tantos gols como antes. Mas não esqueça, ele também está fazendo gol. Então, assim, eu acho que o momento dele é excelente, ele está ajudando na marcação. É lógico que se você perguntar lá no íntimo, ele queria estar marcando os gols e queria estar fazendo mais gols que o Pedro. Isso aí é normal do artilheiro, do cara que é goleador. Mas assim, ele está colaborando muito para que esse sucesso venha acontecendo, principalmente o do Pedro, como falou o Zinho, porque dentro de uma equipe desses jogadores de alto nível, se ele vai para o lado da vaidade, se ele vai para o lado de pensar só nele, prejudicaria muito. Prejudicaria sim, porque ele já começa a não ajudar na marcação, ele já fica mais dentro da área para receber as bolas. Então, pelo contrário, ele está colaborando muito. E hoje, em termos de atuação, ele está sendo um dos melhores jogadores do Flamengo. Pois é. E olha aqui, o Zinho me perguntou aqui, qual o número de gols do Gabigol e do Pedro na temporada? Pois bem, o Gabigol, o Pedro fez 55 jogos. O Gabigol, 57. 2 jogos. Os dois têm 28 gols. São os artilheiros do Flamengo na temporada. Muito gol. Né, Praz? Isso mostra a sintonia da dupla. É muito gol, né? É muito gol. Assim, o Djalma no começo falou, né, dos três, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Porque muita gente fala assim, mas o Flamengo não tem o melhor grupo do Brasil, o grupo mais qualificado. Mas, cara, mesmo que tivesse um grupo mais qualificado do mundo, é difícil tu conseguir ter num clube, num grupo, 3 jogadores que substituam esses três na mesma altura, né? O Real Madrid não tem um elenco bom? Sim. Tira o Benzema, o Vinícius Júnior. Não tem como. O Modric. O Modric no mesmo jogo. Não dá, não que os outros não sejam jogadores, mas daí entra característica também. E assim, uma coisa muito interessante em relação ao Gabigol é isso, né? Com essa mudança que o Dorival fez,
assim, eu acho, na minha opinião, que ele foi o que mais teve que se adaptar, né? Para os outros, a Arrascaeta na ponta do losango, beleza, Vidal, Thiago Maia, João Gomes, Everton, o Pedro na dele. Eu acho que o Gabigol foi o que mais teve que se adaptar a esse sistema. E assim, parabéns, porque muitas vezes a gente fala isso, aquilo do Gabigol, mas assim, ele está dentro de toda essa mudança que o Dorival fez. Ele é o que está tendo que mais assim, se adequar, mudar um pouquinho a característica do que ele vinha e, de repente, do que era até mais confortável para ele fazer, né? É verdade. E olha ali, Pedro e Gabigol somam 200 gols pelo Flamengo. O Pedro tem 68 gols. Rapaz. Chegou no Flamengo em janeiro de 2020, ficou uma boa parte desse tempo no banco de reservas, né? Vale lembrar. E o Gabigol, que chegou em janeiro de 2019, tem 132 gols com a camisa do Flamengo. São realmente jogadores que estão aí fazendo história com a camisa rubro-negra. E nós temos detalhes sobre Pedro, né? Os números de Pedro com os treinadores. Interessante, olha ali. Com o Jorge Isso aí é Jesus. importante, hein? Ele trabalhou com o Jorge Jesus, algo em torno aí de 4 meses e tal, veio a pandemia, aquela coisa toda. 14 jogos, né, dele, média 6 gols. Com o Domi, ele fez 23 jogos e 14 gols. Com o Rogério Ceni, 36 jogos. Importante essa parada aqui, ó. Ó, isso aqui é muito importante. Todo mundo fala que o Pedro não tinha sequência, não jogava. 23 jogos com o Domenech, 70% como titular, ó, entre parênteses aqui, titular. 70% dos jogos como titular. 23 jogos, 14 gols. Essa fase aqui dele com o Domenech foi ótima. Tava fazendo gol toda hora. Tem essa daqui também com o Rogério. Metade dos jogos ele foi titular, metade não. 13 gols em 36 jogos. É uma boa média também. É o Renato. O Renato era o treinador que não usava muito ele, ó. 24 jogos, sendo 29% como titular. A maioria dos jogos com o Renato ele entrava no segundo tempo. 8 gols. Ainda é uma média bem decente para um atacante, hein? Com o Paulo Souza, 41% dos jogos como titular. 27 jogos, 8 gols. A média dele caiu um pouquinho com o Paulo Souza. Com o Paulo Souza, eu acho que talvez essa tenha sido a pior fase dele. A fase do Renato e a do Paulo Souza foram as piores. Nessa fase aqui, eu aceito ele dizer que ele estava vivendo um momento, mas não dá para dizer que ele não tinha oportunidade. Mas com o Dorival, o Domenech e o Rogério, pô, a oportunidade estava aí. E 13 gols. Com o Renato, 24 jogos, 8 gols. Com Paulo Souza, 27 jogos, 8 gols. E o melhor momento realmente é com Dorival. 27 jogos e 19 gols e contando, hein, Djalminha? Ô, João, esses números nada mais provam que o Pedro precisava de continuidade. Você vê ali os números dele, que ele mais atuou com os treinadores, foram quando ele fez mais gols. Foi com o Domenech e com o Dorival. Olha lá, 70% de jogos titular com o Domenech, 63% com o Dorival, onde ele fez mais gols. Ou seja, precisava de sequência. O jogador que estava buscando seu espaço, mas estava difícil, né? Encontrar a solução, porque todos falavam, que eu sempre discordei, mas todos, o Pedro e Gabigol não dá certo, não dá certo. A partir do momento que ele recebeu essa oportunidade e a sequência, provou aí que era um jogador que estava buscando e merecendo seu espaço. E hoje, né? Hoje ele já vive uma fase espetacular, não é à toa que foi convocado para a seleção brasileira. Foi lá, entrou e teve a sorte não, né? Competência de marcar gol na seleção. Aí volta com alto astral, seleção brasileira, Maracanã, foi lá e já guardou um hat-trick. Ou seja, vive, eu acho que acredito, o melhor momento da sua carreira, mas o que ele precisava era disso, era de mais sequência de jogos, porque um centroavante, a cobrança é sempre de gols, mas ele precisa estar jogando para que possa ter essa tranquilidade, caso não marque, que no próximo jogo vai marcar. Rapaz, a seleção fez bem pro Pedro, hein?
Ele voltou, meteu logo 3 gols e tal, né? Eu sou dessa opinião. Eu sou dessa opinião. Que a seleção faz muito bem. Você vestir a camisa da seleção é um motivo de muito orgulho, assim. Estou aqui com jogadores que jogaram na seleção também, assim. A gente fica na expectativa de ser convocado. É o máximo, né? Cara, é demais. A sensação inexplicável, assim. É o momento máximo do atleta. Qual atleta que está jogando no país do futebol, na seleção pentacampeã, reverenciada no mundo todo, respeitada, e você fazer parte dessa seleção? Isso aí, cara, você está motivado para qualquer coisa. E há menos de 2 meses de uma Copa? Então o Pedro, assim, ele estava trabalhando, visando, pensando nisso. Voltar ali ao assunto dos números, eu estava falando com o Praz aqui. Um detalhe importante, muito importante, é o seguinte. Com os 2 treinadores que ele teve sequência de jogo, ele fez mais gols. Exatamente. Porque, assim, se pegar Jorge Jesus, Rogério Ceni até que ele também jogou mais, assim, ele teve mais oportunidade. Porque 36, muitos desses jogos, tirando do Dorival, com os outros, ele entrou no segundo tempo. Ele não entrou como titular do time, absoluto. Com o Domenech chegou uma época que ele foi titular e até com o Rogério Ceni, se não me engano. Que ele Mas chegou o percentual maior de titularidade, por enquanto, é com o Domi, olha lá, ó, 70%. O Gabigol chegou a ficar no banco para o Pedro. E o Pedro foi convocado para a seleção. Exato. Ele já foi convocado para a seleção quando ele teve uma sequência. Tanto é que o Tite falou isso antes do jogo. Não, você não precisa jogar não, eu já conheço ele, já esteve aqui comigo, já foi convocado, eu sei o que ele pode me entregar. Tanto é que eu falei assim... Ele tá de sacanagem. Aí ele fala, antes de falar isso aí que o Zinho falou... Ele fala, não, que o Pedro queria tanto convocar, mas ele não tá tendo sequência. Aí ele convoca o Pedro para 2 amistosos. Em um ele não tira nem o cara do banco. Ele não precisa jogar, não. Eu já conheço o jogador, ele já esteve aqui comigo, sei como ele é. Bizarro. Após a entrevista, eu falei assim, bom, esse já tá na Copa. Depois daquela entrevista do Tite, e aí ele ainda vai, faz gol, entra e faz gol. Então, assim, eu acho que esse carimbou, né? Carimbou o Catar, continuando nessa sequência, não tendo nenhum problema, né? É o que a gente quer para qualquer jogador, né? É verdade. Bom, nós vamos ficando por aqui, então. Deixa aí o que você quiser falar aí, sua opinião a respeito do Pedro, hat-trick, Pedro na Copa, Flamengo aí, as chances do Flamengo na Copa do Brasil, na Libertadores. Comente sobre o que você viu nesse vídeo. Foi muito bacana que eles mostraram os números do Pedro com cada treinador. Você pode ver e tirar suas próprias conclusões. Estou sempre falando aqui, gente, o Pedro jogava, Pedro teve chance, Pedro teve sequência uma outra época aí, Rogério dava chance a ele, principalmente quando teve aquela surto de Covid, os caralho. O Domi dava chance a ele. Eu não lembrava do Domi. Eu fiquei na dúvida entre o Jorge Jesus ali e o Domi, mas Jorge Jesus realmente saiu rápido. Pedro chegou em 2020, Jorge Jesus saiu em 2020. Mas enfim, eles trouxeram, foi muito bom, porque você pode ver e tirar suas conclusões. E agora eles documentado 68 gols com a camisa do Flamengo em 3 anos. Um cara que não joga não tem esses números. Bom, vamos trocar de janela? Lembrando de te pedir novamente para se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante, ajuda o canal a crescer, continuar espalhando a palavra embrasado aí. Acione o sininho quando se inscrever, deixa o like no vídeo. E é isso aí, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.